Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Voz Batista Brasil, esse canal que é um canal independente, que se propõe a tratar de assuntos sensíveis, que não prioriza a proclamação da mensagem eh, dos batistas, mas a vida, a realidade vivida pelas instituições batistas, sejam as igrejas locais, sejam as instituições convencionais, vamos assim dizer, seja também temas ligados ao mundo evangélico ou ao mundo da sociedade brasileira e mundial de qualquer natureza, pode ser de economia, de política, de meio ambiente, de teologia, enfim. Esse é o canal Voz Batista Brasil e eu convido você a curtir, convido você a fazer seus comentários, convido você a compartilhar com suas amigas, com seus amigos, para que nós possamos então ver o alcance daquilo que nós estamos falando aqui sendo expandido e sendo objeto de reflexão. Esse é um canal que não tem a preocupação de ter uma quantidade grande, mas uma qualidade boa de pessoas, de lideranças especialmente, que são as pessoas que fazem as coisas acontecerem no mundo batista de maneira particular. Então, nesse vídeo, eu gostaria de, como se fosse um encerramento da temática que eu tenho tratado nessa semana, principalmente de quinta de quarta até sexta-feira, a temática relacionada a como é que nós podemos definir uma igreja como sendo uma igreja batista. Eu diria assim, como um resumo hoje, como identificar uma igreja batista à luz da história e da pesquisa, daquilo que nós dissemos nos vídeos anteriores e que você pode ter acesso. Primeiro, eu gostaria de resumir destacando o que revela a história inicial. A história inicial, aqueles pontos iniciais. Quando eu falo a história inicial, porque nós temos a teoria daqueles que advogam que os batistas têm uma relação histórica desde o Novo Testamento, e nós não podemos negar, em certo sentido, essa teoria. Por quê? Porque, de fato, o Novo Testamento é a base doutrinária dos batistas. E, nesse sentido, portanto, à medida que um grupo começa a estudar o Novo Testamento, ele vai encontrar muitas marcas que podem ser caracterizadas como fonte de inspiração para o surgimento de uma igreja batista. Mas aqui nós estamos falando de história, e história tem a ver com documentos. História tem a ver com aquilo que pode ser constatado através de algum tipo de pesquisa que seja reconhecida como uma metodologia que seja reconhecida, no caso, pelos historiadores ou pela área de história. Então, a primeira coisa que nós identificamos na história é que o surgimento dos batistas não foi fruto de uma elaboração doutrinária da cabeça de uma pessoa. Uma pessoa elaborou um projeto de igreja e disse: eu vou criar uma igreja e ela vai ser desse jeito ou daquele jeito. Não, não foi dessa maneira. É, o surgimento da primeira igreja batista, ele vem dentro de um movimento inclusive liderado por religiosos, né? Porque nós vemos que o primeiro nome identificado historicamente como um pastor batista era um padre anglicano, um padre da Igreja Católica Anglicana. Quando eu uso essa expressão Igreja Católica Anglicana, o que eu quero dizer é porque nós sabemos, estudamos isso desde o ensino médio, talvez no final do ensino fundamental, que a Igreja Anglicana foi fruto de uma decisão do rei que queria se divorciar, era proibido pela Igreja Católica Romana, ele então criou a sua própria igreja, assumiu a chefia da igreja na Inglaterra, e aí surgiu essa igreja. Então, era um padre católico anglicano que foi identificado como o primeiro pastor batista. Essa herança não pode ser negada pelos batistas, que são, digamos assim, têm mais dificuldade com a Igreja Católica, ou têm mais dificuldade com o ecumenismo, com o diálogo interreligioso.
enfim. Então, essa igreja não foi elaborada, ela foi fruto de um movimento de insatisfação, um movimento que queria liberdade religiosa, um movimento que não queria o Estado governando uma comunidade de fé, e, portanto, surge esse movimento. E os primeiros anos, então, vão indicando como ele vai se caracterizando. Por exemplo, o primeiro pastor, ele batizou-se a si mesmo. Isso seria uma heresia hoje no meio batista, mas foi assim que começou. Um pastor batista batizou-se a si mesmo e depois batizou a sua congregação. E assim começa, segundo os registros históricos, a primeira igreja batista que nós temos conhecimento por documento. Então, depois, antes dele se batizar, que ele foi estudando com outros líderes, identificando a questão do batismo como sendo imersão, como diz a própria palavra baptizo no grego, que significa imersão, não é? Então, não foi um movimento que começou já com tudo definido. Ele foi se elaborando, as suas doutrinas foram sendo elaboradas. Uma coisa interessante que nós encontramos, esse grupo surge aí no início do século XVII, quando vai chegando em meados do século XVII, em 1646, há um registro de que nós temos a primeira declaração doutrinária de um grupo de igrejas. Por quê? Porque, sendo uma igreja batista, cada igreja pode ter a sua declaração doutrinária. Isso não é errado, isso é do modo batista de ser. Mas no momento em que você começa a se unir com outras igrejas, você começa a buscar os pontos em comum. E foi o que aconteceu em 1646, quando surgiu a primeira declaração doutrinária de um grupo de 7 igrejas, ou 7 congregações, como nós lemos nos documentos que nós tivemos acesso. Aproximadamente 40 anos depois, guarde isso no seu raciocínio, entenda o que é 40 anos depois, ou seja, a primeira declaração doutrinária surge em 1946 e a segunda declaração doutrinária, já 40 e tantos anos depois, e já conseguindo reunir mais de 100 igrejas, era então elaborada uma segunda declaração doutrinária, essa já com influência de Westminster. Então, nós vemos aí, desse início da história, que surge de maneira clara que os batistas são fruto de um movimento que não era uniforme, um movimento que não tinha um papa, que não tinha um bispo, que não tinha um apóstolo comandando, mas era uma comunidade que ia decidindo os seus rumos e a maneira de expressar a sua fé. Então, isso é o que nos revela a história inicial. O que nos revelam os documentos? Nós citamos os 2 primeiros documentos. Declaração doutrinária, você vai encontrar muitas ao longo da história, muitas declarações doutrinárias de batistas. Mas as primeiras, observe, uma foi elaborada mais de 30 anos depois do surgimento do primeiro grupo batista. Primeiro, 30 anos, imagine. Depois de 30 anos, vai surgir mais 40 a 43 anos depois uma segunda declaração, que essa é uma declaração que já tem mais de 100 igrejas subscrevendo essa declaração. E o que nós percebemos nesses documentos? Que nós temos a primeira declaração em 1946, que é arminiana, ou seja, que defende que a salvação é para todas as pessoas. E depois dessa declaração, 40 e tantos anos depois, surge uma outra, que ela é chamada calvinista, que defende a eleição de uma parte da humanidade, que Deus não mandou Jesus para salvar todas as pessoas, mas apenas um grupo que ele já havia definido previamente. E os batistas continuaram assim a sua história. Um grupo defendia que a Bíblia deveria ser interpretada à luz da própria Bíblia, como é a declaração de 1688-89. A primeira declaração já dizia que a Bíblia continha
a palavra de Deus, o que significa que a leitura da Bíblia nos levaria a selecionar o que seria a palavra de Deus e o que não seria a palavra de Deus na Bíblia. Percebe? Isso é movimento de 30 anos, 40 anos de diferença. Isso significa que essa liberdade dos batistas permite que eles elaborem outras, que uma igreja hoje, em 2023, ela não é melhor porque ela segue a declaração mais antiga, porque se ela quiser seguir a mais antiga, ela iria seguir a de 1646, seria arminiana e entenderia que a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí é uma discussão teológica sem fim, porque você arruma argumentos para a Bíblia contém, a Bíblia é ou a Bíblia se torna. E você vai encontrar nessas três vertentes o pensamento possível dentro da teologia em relação à Bíblia. Aí eu chego ao ponto principal agora. Eu falei o que a história inicial revelou, eu falei o que os documentos iniciais revelaram, e eu chego agora àquilo que uma pesquisa feita, em resumo, revela. O que como é que você pode identificar uma igreja como sendo uma igreja batista? Eu já disse que não é uma placa. Uma igreja pode ter uma placa de igreja batista, mas não ser batista. E uma igreja pode não ter uma placa de igreja batista e ser uma igreja batista na sua natureza. Não é uma placa, não é uma liturgia, não são os costumes, não são as alianças político-partidárias, ideológicas que definem uma igreja batista. O que define? Você está interessado numa igreja batista e você então começa a frequentar e você tem que pesquisar o quê? Primeiro, pesquise se Jesus Cristo é o Senhor. Não aquela placa na frente da igreja, Jesus Cristo é o Senhor. Mas se as pregações, sempre, por qualquer assunto que ela vá trabalhar, ela sempre deixa identificado o eixo da pessoa de Jesus como aquele que norteia a mensagem da igreja ou a prática da igreja, que as pessoas procurem sempre conferir como Jesus agiria nesta ou naquela situação, porque Jesus Cristo é o Senhor. Segundo, as Escrituras. Embora as Escrituras do Novo Testamento tenham surgido mais de 40 ou 50 anos depois de Jesus, o Novo Testamento, nós entendemos que esses documentos foram inspirados para que nós tivéssemos as informações necessárias para conhecermos Jesus. Começando pelos evangelhos, nós temos ali 4 evangelhos em 4 perspectivas, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Você tem as cartas de Paulo, que pelo fato, provavelmente, pelo fato da ligação dele com Roma, o traçado da sua história, a sua competência intelectual, enfim, uma série de fatores, foram os documentos que acabaram sendo canonizados pela igreja. Sim, porque tanto os livros do Velho Testamento foram escolhidos pelos judeus, não foi assim, não caiu do céu, houve critérios para selecionar, quanto o Novo Testamento, mais de 300 anos depois de Cristo, eles foram dogmatizados, canonizados pela Igreja Católica, na liderança da Igreja Católica, para ser, então, o norteador da prática. Então, o segundo documento é que as Escrituras são a nossa regra de fé e prática. O Novo Testamento, em particular, o Velho Testamento interpretado à luz do Novo e, mais particularmente, interpretado à luz da vida e dos ensinos de Jesus. Uma igreja que tem essa característica pode ser identificada como batista. Terceiro, uma igreja cuja membresia demonstre um compromisso com regeneração. O que é regeneração? É uma vida nova, é uma vida recuperada, restaurada, reformada, não é reformada não no sentido popular de marketing religioso do momento, mas no sentido de que as estruturas mentais da pessoa sofreram uma alteração, não é? uma nova mentalidade, e essa nova mentalidade é inspirada pela vida, pelos ensinos
de Jesus Cristo. Então, uma igreja cuja membresia se declara comprometida com Jesus Cristo, que fez a sua regeneração, com o Espírito Santo que operou no seu coração. E isso nós podemos ouvir pessoas declararem, mas nós vamos identificar em suas vidas também. Um quarto princípio: se você vai chegar numa igreja batista, que ela tem um dono, ela não é batista. Se você chegar numa igreja batista que o pastor manda, ela não é batista. O pastor não é batista, porque uma igreja batista ela é democrática. As suas decisões essenciais são tomadas por uma assembleia democrática, na qual cada pessoa pode apresentar uma proposta, a outra apoia, as pessoas discutem, votam a favor, votam contra, acrescem algum ponto, retiram alguma parte da proposta, mas tudo é feito de maneira democrática. Uma igreja batista, ela tem um governo democrático. Então, se você identifica uma igreja que tem esse modelo, você começa a dizer, ela é batista. Uma igreja batista defende a liberdade de consciência. Se você chega numa igreja e percebe que os membros daquela igreja não têm opinião própria, que as decisões que eles tomam foi porque o pastor falou, ou foi porque o diácono falou, ou foi porque um líder disse que era assim, você vai perceber que alguma coisa não está batendo. Porque numa igreja batista, as pessoas são ensinadas a pensarem com as próprias cabeças. E elas têm autonomia de pensamento, elas têm liberdade de consciência, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Isso é princípio presente na história das igrejas batistas. Um sexto princípio é a separação entre a administração da igreja e a administração do Estado. Uma igreja batista, a instituição não tem interesse de administrar o Estado e nem aceita que o Estado administre a igreja. Para você entender isso, você tem que se lembrar que o movimento batista surgiu na Inglaterra, onde o chefe da igreja, como é até hoje, o rei da Inglaterra é o chefe da igreja anglicana. Assim como o Papa é o chefe da igreja católica, o rei da Inglaterra, ou a rainha que morreu, ela era a chefe da igreja católica anglicana, e, portanto, numa igreja batista não tem um chefe, não tem um pai apóstolo, não tem um apóstolo. O pastor é um servo da igreja, ele tem uma função dentro da estrutura da igreja local. Por quê? Porque a igreja separa a administração dela com a administração do Estado. Não é o Estado que diz o que o pastor pode ou não pode pregar, não é o Estado que diz o que a igreja deve ou não deve fazer. A igreja pode até cooperar com o Estado. Uma coisa é uma igreja cooperar com o Estado. E não confira cooperar com o Estado com cooperar com o governo. Você precisa estudar a diferença entre Estado e governo, porque o governo democrático pressupõe um candidato que foi eleito. Então a igreja não tem compromisso com um governo, seja de direita, de esquerda, de centro. Ela tem um compromisso com o Estado do qual ela faz parte. E por isso ela coopera para que esse Estado seja um Estado de bem-estar, um estado de bem-estar social, de bem-estar econômico, de bem-estar político. A igreja vai cooperar com o Estado, mas o Estado não vai administrá-la, nem ela vai administrar o Estado. E o último princípio é a liberdade para a evangelização. Tanto individualmente, eu ser livre para falar do Evangelho quando, onde e da maneira que eu quiser, como também a liberdade de fazer uma organização missionária. Veja, eu quero aproveitar aqui para aproveitar assim, a igreja pode organizar empresas missionárias, Junta de Missões Mundiais dos Batistas, Junta de Missões Nacionais dos Batistas, Junta de Missões Nacionais dos Presbiterianos. Você vai encontrar muitos empreendimentos missionários que atuam na pregação do Evangelho, na plantação de igrejas, no auxílio social, na reflexão social, né, das pessoas. O que é diferente, preste atenção que eu vou terminar com essa palavra. Por exemplo, uma associação chamada Associação Evangélica Vitória em Cristo. Essa associação evangélica é um empreendimento religioso, mas nesse momento, essa semana, literalmente, ela está financiando um
caminhão, me foge agora, talvez o carnaval terminou agora e eu não estou com. Um trio elétrico, né? Essa associação Vitória em Cristo está financiando um trio elétrico para um movimento político de apoio ao ex-presidente da República. Então, isso não é empreendimento missionário, isso é empreendimento político. Não é? E uma igreja batista defende que a igreja pode ter, a pessoa pode pregar o evangelho, a igreja pode ter movimentos e empresas para a pregação do evangelho, mas ela não é partidária. Ela não usa isso para fazer palanque político para qualquer candidato, de direita, de esquerda, de centro, do alto, de baixo, do jeito que você quiser. Uma igreja batista, ela tem Jesus como Senhor, ela tem o Novo Testamento ou o Velho, à luz do Novo Testamento, como regra de fé e prática, ela se empenha para que os seus membros demonstrem que foram regenerados em Cristo Jesus, o seu governo é democrático, ela defende a liberdade de consciência, ela defende a separação entre administração de igreja e administração do Estado, ela defende a liberdade de evangelização e, inclusive, a organização de empreendimentos de empresas missionárias. Se você encontra uma igreja com esses característicos, você vai encontrar uma igreja batista, tenha ela nome ou não. Eu espero que isso ajude, que você tenha entendido bem. Coloque o seu comentário, faça suas perguntas, coloque suas críticas também, as suas contrariedades, e nós teremos muito prazer de manter a nossa comunicação. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Até a próxima, um forte abraço.